Este vídeo aborda violência sexual, gravidez na adolescência, exploração trabalhista, conteúdo educativo e de conscientização. Precisa de ajuda? 180 Violência contra a mulher. 100 Direitos humanos. 188 Apoio emocional 24 horas. Você não está sozinho. Você já amou alguém em silêncio? Já ficou perto de alguém sem poder dizer o quanto essa pessoa significa para você? Já fez sacrifícios enormes que ninguém nunca vai saber? Se você já sentiu isso, essa história vai partir seu coração. E ao mesmo tempo vai te mostrar algo poderoso sobre a força do amor verdadeiro. Aurora tinha 68 anos e estava morrendo. Câncer no pâncreas, estágio 4, poucos meses de vida. Ela trabalhou como empregada doméstica na casa da família Mendes por 40 anos. 40 anos! Ela viu as crianças nascerem, deu os primeiros banhos, ninhou nos braços, ensinou a falar, a andar. Ela esteve ali em cada febre, cada pesadelo, cada desilusão amorosa. Mais presente que a própria mãe biológica, sempre ocupada com trabalho e viagens. Todos achavam que Aurora era apenas dedicada, que amava aquela família, que não tinha vida própria porque escolheu dedicar-se aos patrões. Mas em seu leito de hospital, com a morte batendo à porta, Aurora pediu para ver Helena, a filha mais velha da família, agora com 45 anos. E com a voz fraca, tremendo, ela disse: "Preciso te contar algo que guardei por 45 anos. Você não é filha de Márcia. Sua mãe biológica era uma menina de 16 anos, grávida, sozinha, desesperada. E essa menina era eu. E se você está escondendo quem realmente é por medo? E se você está sacrificando sua verdade para sobreviver? Essa história vai te mostrar que nunca é tarde para ser livre." Aurora Maria da Silva. Esse era o nome completo dela. Mas naquela casa, durante 40 anos, ela foi chamada apenas de Aurora, ou Dona Aurora, quando estavam sendo gentis, ou simplesmente a empregada quando não estavam. Ela tinha 68 anos agora. Corpo pequeno, curvado por décadas de trabalho pesado. Mãos calejadas, cheias de manchas de idade e cicatrizes de queimaduras da cozinha. Cabelos completamente brancos, sempre presos em coque apertado. Rosto enrugado, mas com olhos ainda brilhantes, castanhos, profundos. E aqui está algo que talvez você precise ouvir. Aurora não era só uma empregada. Ela era uma mulher com história, com dor, com sonhos que teve que enterrar. Exatamente como tantas pessoas que você vê todos os dias e não enxerga realmente. Quantas auroras você passa na rua sem ver? Quantas histórias incríveis estão escondidas atrás de uniformes, de trabalhos invisíveis, de silêncios forçados? Aurora começou a trabalhar na casa da família Mendes quando tinha 28 anos. Era 1983. Ela chegou com uma pequena mala de roupas, um coração cheio de segredos e uma dor que ninguém conseguia ver. A família Mendes era composta por Eduardo Mendes, 35 anos na época, dono de uma concessionária de carros de luxo. Rico, bem-sucedido, arrogante. E Márcia Mendes, 32 anos, herdeira de família tradicional, linda, vaidosa, fria. Eles estavam casados há 5 anos e não conseguiam ter filhos. Márcia tinha problemas de fertilidade. Fizeram tratamentos caros, nada funcionava. O casamento estava esfriando. Eduardo queria herdeiros para seus negócios. Márcia se sentia pressionada, inadequada, desesperada. E então Aurora chegou. Tímida, quieta, eficiente. Ela limpava a casa impecavelmente, cozinhava como ninguém, nunca reclamava, nunca pedia nada. Trabalhava 7 dias por semana, das 6 da manhã às 10 da noite. Dormia em um quartinho minúsculo nos fundos da mansão, sem televisão, sem telefone, apenas um colchão fino, um crucifixo na parede e uma foto antiga que ela nunca mostrava para ninguém. E sabe por que ela aceitava isso? Não era porque ela não tinha valor, não era porque ela merecia menos, era porque ela tinha um propósito maior que o próprio conforto, um amor maior que o próprio orgulho. E talvez você também tenha feito isso. Talvez você também já tenha se sacrificado por alguém que ama e se sentiu invisível no processo. Aurora não tinha família, ou pelo menos era o que todos pensavam. Ela nunca falava sobre si mesma,
Nunca recebia visitas, nunca tirava folgas. Nos feriados, quando ofereciam para ela visitar parentes, ela recusava. Não tenho ninguém, senhora, prefiro ficar e trabalhar. Márcia adorava isso. Uma empregada sem vida pessoal era a empregada perfeita, sempre disponível, sempre ali. Mas havia algo em Aurora que intrigava, principalmente quando o assunto era crianças. Quando os vizinhos vinham com bebês, Aurora pedia para segurá-los. Ela ninava com uma delicadeza, uma técnica, um amor que não parecia de alguém sem filhos. Aurora, você tem jeito com crianças. Você teve filhos? Perguntou uma vez Márcia, curiosa. Aurora abaixou os olhos. Não, senhora, nunca casei, nunca tive. Era mentira, mas ela tinha que mentir, porque a verdade destruiria tudo. E quantas vezes você teve que mentir para se proteger? Quantas vezes escondeu quem realmente é porque a verdade era perigosa demais? 2 anos depois que Aurora chegou, em 1985, aconteceu o milagre. Márcia finalmente engravidou. Ela e Eduardo estavam extasiados. Finalmente um herdeiro! Mas quando Helena nasceu, algo estranho aconteceu. Márcia olhou para a bebê e não sentiu nada. Nenhuma conexão, nenhum amor maternal instintivo. Ela teve depressão pós-parto severa. Recusava amamentar, recusava segurar a criança, chorava constantemente. Eduardo contratou enfermeiras, mas as enfermeiras iam e vinham. Helena chorava muito, era um bebê difícil. Até que Aurora, a empregada, pediu: Senhor Eduardo, deixa eu cuidar dela, por favor. E Aurora pegou aquela bebê nos braços, e Helena parou de chorar instantaneamente, como se reconhecesse algo, como se sentisse algo familiar. Porque ela reconhecia, em algum nível celular, profundo, inexplicável, aquele bebê reconhecia a mãe verdadeira. A partir daquele dia, Aurora se tornou mãe de Helena. Não no papel, mas em tudo o que importava. Ela acordava de madrugada para as mamadeiras, trocava fraldas, ninava, cantava canções de ninar, dava banho, ensinava a falar. Primeiras palavras de Helena não foram mamãe, foram Rora, sua versão infantil de Aurora. E aqui está uma verdade poderosa que talvez você precise entender. Ser mãe, ser pai, ser família não é sobre biologia, é sobre presença, é sobre amor consistente, é sobre estar lá. Se você foi criado por alguém que não era seu pai ou mãe biológica, mas que te amou de verdade, essa pessoa é sua família verdadeira. Se você está criando uma criança que não é biologicamente sua, mas você ama como se fosse, você é pai, você é mãe, de verdade. 3 anos depois, nasceu o segundo filho, Pedro. Dessa vez, Márcia nem tentou. Aurora, ele é seu, eu não tenho paciência. E Aurora criou Pedro também. E 5 anos depois, quando nasceu a caçula Beatriz, a mesma história se repetiu. 40 anos se passaram assim. Aurora criou 3 crianças que não eram oficialmente suas. Ela ensinou Helena a ler, ajudou Pedro com lição de matemática, ninhou Beatriz quando teve pesadelos. Ela estava lá em cada febre, cada machucado, cada desilusão amorosa adolescente. As crianças amavam Aurora mais do que amavam a própria mãe. Isso era óbvio. Márcia sabia, mas fingia não ver. Eduardo sabia, mas não se importava, desde que a casa funcionasse. Aurora é da família, eles diziam para visitas, mas não era verdade. Aurora tinha um quarto de empregada, comia sozinha na cozinha depois que a família terminava, usava uniforme, recebia salário mínimo, não tinha direitos trabalhistas formalizados, não tinha férias, não tinha vida. E ela aceitou tudo isso, durante 40 anos, porque havia um segredo que ninguém sabia. Um segredo que ela carregava sozinha, pesado como pedra no peito, sufocante como mão na garganta. Helena não era filha de Márcia. Helena era filha de Aurora. Biologicamente, geneticamente, em sangue e DNA. Aurora tinha apenas 16 anos quando engravidou. Foi violentada por um homem mais velho, conhecido da família onde ela trabalhava como auxiliar de limpeza. Ela engravidou, sozinha, sem família para apoiar, sem dinheiro, sem opções.
E aqui uma pausa importante. Se você passou por abuso, se você engravidou jovem demais, se você teve que fazer escolhas impossíveis, escute, não foi sua culpa. Nunca foi. As circunstâncias não definem seu valor. O que fizeram com você não define quem você é. Ela teve o bebê escondida. E uma enfermeira piedosa conhecia um casal rico que estava desesperado por uma criança. Entrega a bebê para eles, eles vão dar uma vida boa para ela, educação, oportunidades, tudo que você nunca poderia dar. Aurora, aos 16 anos, destroçada, chorando até não ter mais lágrimas, entregou sua filha recém-nascida. E para continuar perto dela, para vê-la crescer, para estar na vida dela de alguma forma, ela pediu emprego naquela casa. E ficou 40 anos, criando a própria filha como se fosse empregada, amando-a de longe, sem nunca poder dizer, eu sou sua mãe. Esse era o segredo de Aurora, e ela planejava levar para o túmulo. Até que o câncer chegou. Tudo começou 6 meses atrás. Aurora começou a sentir dores fortes no abdômen, perda de peso rápida, pele ficando amarelada. Ela ignorou por semanas, continuou trabalhando. E isso é algo que pessoas como Aurora fazem, pessoas acostumadas a colocar todos na frente. Pessoas que aprenderam que sua dor não importa, pessoas que foram condicionadas a serem invisíveis. Se isso é você, por favor, ouça. Sua dor importa, sua saúde importa. Você não precisa se sacrificar até morrer para ter valor. Mas a dor piorou tanto que um dia ela desmaiou na cozinha enquanto preparava o jantar. Helena, que agora tinha 45 anos, casada, mãe de 2 filhos adolescentes, estava visitando os pais naquele dia. Ela encontrou Aurora caída no chão. Aurora, meu Deus, socorro! Levaram ela às pressas para o hospital. Exames, tomografia, ressonância. O diagnóstico veio como sentença de morte. Adenocarcinoma de pâncreas, estágio 4, metástase para fígado e pulmões. Inoperável. Tratamento paliativo. Prognóstico, 3 a 6 meses de vida. Eduardo e Márcia, agora com 75 e 72 anos respectivamente, ficaram chocados. Aurora sempre foi tão saudável, como pode? Os médicos explicaram. Provavelmente os sintomas começaram há anos, mas ela ignorou. Continuou trabalhando até o corpo não aguentar mais. As 3 crianças, Helena, Pedro e Beatriz, agora adultos de 45, 42 e 37 anos, visitavam Aurora todos os dias. Eles estavam devastados. Aurora era mais mãe para eles do que Márcia jamais foi. Aurora, você vai ficar boa, Helena dizia, segurando a mão dela, chorando. Aurora sorria fraco. Não vou, minha filha, dessa vez não vou. Não fala assim, a gente precisa de você. Naquelas visitas, Aurora olhava para Helena e seu coração se despedaçava. 45 anos olhando para a própria filha sem poder dizer. 45 anos de amor escondido. 45 anos de sacrifício silencioso. E ela pensava, vale a pena, valeu a pena sacrificar minha própria identidade por ela? E a resposta, mesmo com toda a dor, era sim. Porque amor verdadeiro não é sobre reconhecimento, é sobre entrega. Mas atenção, isso não significa que você deve aceitar abuso, isso não significa que você deve se anular completamente. Aurora fez uma escolha extrema em circunstâncias extremas. Você não precisa se destruir para amar alguém. Amor saudável tem espaço para 2 pessoas existirem completamente. Helena interveio quando os pais sugeriram casa de repouso. Não, Aurora vai para minha casa, eu vou cuidar dela. Aurora protestou. Não precisa, Helena, não quero dar trabalho. Trabalho? Aurora, você criou a gente, você esteve em cada momento da nossa vida. Agora é nossa vez de cuidar de você. E assim Aurora foi morar com Helena. Pela primeira vez em 40 anos, ela não usava uniforme de empregada. Tinha um quarto de verdade, com cama confortável, televisão, vista para o jardim. Helena cozinhava para ela, dava os remédios, conversavam por horas. Aurora, Helena perguntou certa noite, por que você nunca se casou? Nunca teve sua própria família? Aurora desviou o olhar. Não era para ser, minha filha. Mas você teria sido uma mãe incrível. É uma mãe incrível. Para mim, para Pedro, para Béia. A gente ama você mais do que
Bem, você entende. Sim, Aurora entendia, e isso tornava o segredo ainda mais pesado. As semanas passaram, a Aurora ia enfraquecendo, a dor aumentando. Os médicos avisaram, é questão de dias, talvez semanas. Helena não saía do lado dela, e a Aurora sabia, era agora ou nunca. Se ela morresse sem contar, o segredo morreria com ela, e Helena nunca saberia a verdade. Mas contar era arriscado. Helena poderia ficar com raiva, sentir-se enganada, ou pior, poderia não acreditar. Aurora lutava consigo mesma. E esse conflito interno é algo que você pode entender. Guardar um segredo que queima por dentro, ter medo de que a verdade destrua tudo. Mas aqui está o que Aurora aprendeu e o que você precisa saber. A verdade liberta, mesmo quando dói, mesmo quando é tarde. A verdade sempre, sempre vale a pena. Até que uma noite, Helena estava ajudando Aurora a tomar banho. E ela viu, no corpo nu e frágil de Aurora, marcas antigas, estrias no ventre. O tipo de estrias que vem de gravidez. Helena não disse nada naquela hora, mas ficou pensando. Aurora sempre disse que nunca teve filhos, mas aquelas marcas não mentiam. No dia seguinte, Helena estava arrumando as coisas de Aurora e encontrou, escondida no fundo da mala velha, uma foto, amarelada, desbotada, de 1979. Uma menina de talvez 15, 16 anos, grávida, barriga enorme, olhar triste. No verso, escrito à mão, Aurora, 16 anos, 8 meses. Helena sentou na cama tremendo. Aurora teve um filho. Aurora mentiu. Por quê? Ela confrontou Aurora naquela noite. Aurora, eu encontrei essa foto. Aurora olhou e começou a chorar. 45 anos de segredo desmoronando. Eu posso explicar, ela sussurrou. Você teve um filho, você mentiu pra gente. Sim, eu tive. O que aconteceu? Eu entreguei para adoção, para uma família rica que pudesse dar tudo o que eu não podia. Quando? 1979. Eu tinha 16 anos. Helena fez as contas. 1979. Helena nasceu em 1979, em outubro. Aurora, quando exatamente você teve esse bebê? 15 de outubro de 1979. Helena empalideceu. Essa é minha data de nascimento. Aurora, olha para mim. Aurora abriu os olhos e disse as palavras que mudaram tudo. Porque você é esse bebê, Helena. Você é minha filha. Helena não conseguia processar, não conseguia respirar. O quê? O que você está dizendo? Você é minha filha biológica. Eu tinha 16 anos quando fui vítima de violência sexual por um homem mais velho. Engravidei dessa violência. Não tinha como criar um bebê. Eu era ainda uma criança, sozinha, sem família, sem dinheiro, sem opções, sem saber o que fazer. E aqui eu preciso falar algo importante para quem está assistindo. Se você passou por abuso, se você engravidou jovem demais, se você teve que fazer escolhas impossíveis, escute. Não foi sua culpa. Nunca foi sua culpa. As circunstâncias não definem seu valor. O que fizeram com você não define quem você é. E aqui precisamos fazer uma pausa para entender o que aconteceu no coração de Helena naquele momento. Psicólogos chamam isso de ruptura de identidade. Tudo o que Helena acreditava sobre si mesma acabava de ser questionado. Quem é minha mãe? Quem sou eu? Minha vida inteira foi uma mentira. Se você já descobriu algo que mudou completamente sua percepção de quem você é, adoção não revelada, traição, segredos de família, você entende essa sensação de chão sumindo. E a primeira reação é raiva. Não necessariamente da pessoa que mentiu, mas da situação, da injustiça. Aurora contou tudo, cada detalhe doloroso, a violência sexual, a gravidez escondida, o parto num hospital público, a enfermeira piedosa que conhecia Eduardo e Márcia Mendes. Eles te adotaram de forma não oficial, compraram uma certidão falsa, fizeram parecer que Márcia tinha dado à luz. Tudo ilegal, mas naquela época era comum. Famílias ricas faziam isso. E você? Por que você ficou trabalhando lá? Porque eu não conseguia te abandonar completamente.
Implorei para me contratarem. Disse que faria qualquer coisa. Só queria estar perto de você, ver você crescer. Durante 40 anos? Durante 40 anos. Helena estava processando. E então algo mudou em seu rosto. Não era raiva, era compreensão. Era o momento em que ela percebeu a magnitude do sacrifício. Então tudo, você abriu mão de ser chamada de mãe para poder ser minha mãe da única forma possível? Sim. Você limpou chãos, cozinhou, usou uniforme, foi tratada como empregada, tudo para ficar perto de mim? Sim. E aqui está a virada emocional que mudou tudo para Helena e que pode mudar algo para você. Ela percebeu que o maior ato de amor não é o que é visto, é o que é feito em silêncio. É o sacrifício que ninguém aplaude, é a entrega que ninguém reconhece. Então você sempre foi minha mãe, desde o primeiro dia. Você me ninhou, me ensinou a andar, esteve comigo em cada momento importante. Não Márcia, você. Eu só não podia dizer em voz alta. Mas eu sempre soube. Helena percebeu. Meu coração sempre soube. Eu sempre te amei como mãe, sempre te chamei primeiro quando precisava de algo. Sempre corria para seus braços. Meu coração sempre soube, mesmo quando minha mente não sabia. E isso é ciência real. Estudos mostram que bebês reconhecem a voz, o cheiro, o toque da mãe biológica, mesmo quando não foram criados por ela. O corpo lembra o que a mente esquece. Helena abraçou Aurora, e as duas choraram. Mãe e filha, finalmente sem esconderijos. Por que você nunca me contou antes? Medo. Medo de você me odiar. Medo de perder você. Medo de destruir sua vida. Eu nunca odiaria você. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas Helena precisava de respostas. Precisava confrontar Eduardo e Márcia. Aurora, eles sabiam que você era minha mãe biológica? Aurora desviou o olhar. Aurora! Sim, eles sempre souberam. E essa foi a traição maior. Não a adoção em si, mas manter Aurora como empregada sabendo que ela era a mãe biológica, explorando o seu amor, usando o seu desespero para ter mão de obra barata e dedicada. Eu preciso confrontar eles. No dia seguinte, Helena, Pedro e Beatriz foram à mansão. Aurora estava fraca demais para ir, mas Helena levou os documentos. Eduardo e Márcia estavam na sala. Eles sorriram quando os filhos chegaram. Helena jogou a certidão original na mesa. Vocês vão explicar isso. Márcia pegou o documento. Ficou branca. Vocês sabiam que Aurora era minha mãe biológica. E ainda assim fizeram ela trabalhar como empregada por 40 anos. Eduardo tentou se defender. Nós demos uma vida boa para você. Às custas de quem? Às custas dela. Ela tinha 16 anos. E aqui, uma lição poderosa sobre classes sociais, exploração e como riqueza pode ser construída sobre sofrimento alheio. Eduardo e Márcia não eram vilões de filme. Eles eram pessoas reais que fizeram escolhas moralmente questionáveis porque podiam, porque tinham poder, porque ninguém questionaria. Quantas Auroras existem no mundo, trabalhando em condições injustas porque não têm escolha, sendo exploradas porque alguém com mais poder decidiu que pode? Se você tem poder financeiro, social e hierárquico, como você está usando? Está construindo seu conforto sobre o sofrimento de alguém? Estamos processando vocês pela adoção ilegal, pela exploração de trabalho. Você não vai fazer isso, Eduardo disse, ameaçador. Vou sim, e mais, estou retificando minha certidão, tirando o nome de vocês, colocando o nome da minha mãe de verdade. Aurora tinha 2 semanas de vida quando tudo aconteceu. Helena entrou no quarto com documentos. Aurora, eu entrei com processo para retificar minha certidão. Aurora tentou sorrir. Você não precisa, filha. Preciso sim. Você é minha mãe e o mundo inteiro vai saber. A certidão retificada chegou 1 semana depois. Helena mostrou para Aurora. Olha, mãe, agora é oficial. Aurora, com a voz fraquíssima, sussurrou.
Eu esperei 45 anos para você me chamar assim. Eu vou chamar todos os dias que nos restam. Mãe, mãe, mãe. Aurora morreu 3 dias depois, em paz, segurando a mão de Helena, ouvindo "Eu te amo, mãe", repetidamente. E aqui está a verdade que talvez você precise ouvir sobre morte, sobre tempo perdido, sobre arrependimentos. Não é sobre quanto tempo você teve, é sobre o que você fez com o tempo que tinha. Aurora teve apenas 3 dias sendo chamada oficialmente de mãe, mas ela foi mãe todos os dias por 45 anos. O título não fez diferença, o amor sempre esteve lá. Se você perdeu alguém e acha que não disse o suficiente, que não fez o suficiente, saiba, se você amou, eles sabiam. Amor não precisa de palavras para ser sentido. O funeral foi imenso. Helena fez questão, alugou o maior salão. Colocou um outdoor gigante, Aurora Maria da Silva, minha mãe, minha heroína. Eduardo e Márcia não foram, estavam sendo processados. Foram condenados a pagar 2 milhões de indenização que Helena doou para Instituto de Apoio a Mães Adolescentes. Helena criou a Fundação Aurora, dedicada a ajudar mães adolescentes a manterem seus bebês, apoio psicológico, financeiro, moradia, educação. Nenhuma mãe de 16 anos deveria ter que escolher entre seu filho e sobrevivência, Helena disse no lançamento. E aqui está a parte mais poderosa da história. Aurora não morreu como vítima, ela morreu como inspiração. Seu sacrifício gerou mudança real. Sua história salvou outras histórias. Agora vamos falar diretamente com você que está assistindo. Se você chegou até aqui, essa história tocou algo em você. Deixa eu te dizer o porquê. Se você é alguém que se sacrifica pelos outros, Aurora te representa. E você precisa entender, seu sacrifício tem valor. Seu amor silencioso importa, mas escute bem, você não precisa se destruir para amar. Aurora fez escolhas extremas porque não tinha opções, mas você tem. Você pode amar profundamente e estabelecer limites. Você pode se doar e manter sua identidade. Você pode ser generoso e não ser explorado. 3 coisas que você deve fazer hoje. Reconheça seu valor. Você não é definido pelo que faz pelos outros. Você tem valor por existir. Estabeleça limites. Dizer não não é egoísmo, é autocuidado. Aurora não pode dizer não, você pode. Conte sua verdade. Se você está guardando algo que pesa, considere liberar. A verdade dói menos que o silêncio eterno. Se você foi criado por alguém que não é seu pai ou mãe biológica, Helena te representa, e você pode estar confuso sobre o que define família verdadeira. Escute, família não é DNA, família é quem aparece, quem fica, quem ama consistentemente. Se alguém te criou com amor, essa pessoa é seu pai, é sua mãe. Biologia é interessante, mas presença é o que conta. Se você descobriu um segredo familiar, é normal sentir raiva, traição, confusão. Permita-se sentir tudo isso, mas depois tente entender. As pessoas geralmente mentem por medo, não por maldade. Aurora mentiu por 45 anos por amor, não por traição. Isso não justifica tudo, mas contexto ajuda na cura. Se você está em uma situação de trabalho explorador, Eduardo e Márcia representam sistemas que exploram os vulneráveis. Você não precisa aceitar isso. Você merece dignidade, direitos trabalhistas, respeito. Se você está sendo explorado, documente tudo. Procure apoio legal, defensoria pública é gratuita. Entenda, você não está preso, há saída. Se você foi abusado sexualmente como Aurora, não foi sua culpa, nunca foi sua culpa. Você não está suja, você não está quebrada, você é sobrevivente e há caminhos de cura. Procure CREAS, CAPS, terapia especializada. Você merece paz. A mensagem final que você precisa levar. Aurora viveu 45 anos escondendo quem era, mas nos últimos dias ela foi livre e morreu em paz. Você não precisa esperar estar morrendo para ser livre. Você pode ser quem você é hoje. Você pode dizer sua verdade hoje. Você pode estabelecer limites hoje.
Você pode buscar sua dignidade hoje. O tempo de Aurora se esgotou, mas o seu tempo é agora. E se você precisava de um sinal para sair daquele emprego explorador, confrontar aquele segredo familiar, procurar terapia, estabelecer limites com família tóxica, reconhecer seu próprio valor, parar de se sacrificar até sumir, este é o seu sinal. Aurora esperou 45 anos. Você não precisa esperar nem mais um dia. Deixa nos comentários. Eu escolho viver minha verdade, se essa história tocou você. Vamos criar uma rede de apoio. Você não está sozinho nessa jornada. E lembre-se, você não é Aurora. Você não precisa sofrer 45 anos em silêncio para ser livre. Você pode escolher a liberdade agora. Você pode escolher sua verdade hoje. Porque a vida é curta demais para viver escondido. E você merece ser visto. Completamente. Sem máscaras. Perguntas para reflexão. Onde na sua vida você está se sacrificando demais? No trabalho que te esgota? No relacionamento que te diminui? Na família que não te valoriza? Que verdade você está escondendo por medo? Sua orientação sexual? Seus sonhos reais? Suas necessidades emocionais? Seu esgotamento? De quem você está esperando reconhecimento? E o que aconteceria se você se reconhecesse primeiro? Onde você está repetindo o padrão de Aurora? Aceitando migalhas, trabalhando sem limites, amando sem ser amado de volta, se tornando invisível para agradar. O exercício que vai mudar sua perspectiva. Pegue papel e caneta agora. Escreva uma carta para você mesmo como se você fosse Aurora te aconselhando. Querido ou querida, seu nome. Eu sou Aurora e vim te dizer, não cometa meu erro. Não espere 45 anos para viver sua verdade. Você merece. Complete essa carta e depois leia em voz alta para você mesmo. Porque às vezes precisamos ouvir de alguém que passou pela dor o que deveríamos fazer. 5 verdades que a Aurora aprendeu e que você precisa saber agora. Verdade 1. Amor verdadeiro não exige autodestruição. Aurora acreditava que amar significava desaparecer. Não significa. Amor saudável tem espaço para 2 pessoas brilharem. Verdade 2. Seu valor não depende da sua função. Aurora era valiosa não porque limpava bem ou cozinhava bem. Era valiosa porque existia. Você também. Verdade 3. Silêncio não protege, aprisiona. Aurora guardou o segredo para proteger, mas o único que sofreu foi ela mesma. Verdade liberta, mentira aprisiona. Verdade 4. Nunca é tarde para recomeçar. Aurora teve 3 dias sendo chamada de mãe. 3 dias. E foram os mais importantes da vida dela. Seu recomeço pode começar hoje. Verdade 5. Legado não é sobre tempo, é sobre impacto. Aurora teve 45 anos de silêncio. Mas 3 dias de verdade criaram uma fundação que mudou milhares de vidas. Seu impacto não precisa de décadas. Precisa de autenticidade. Histórias reais de quem mudou depois de ouvir sobre Aurora. Tivemos milhares de comentários de pessoas que assistiram histórias como essa e mudaram de vida. Eu trabalhava 14 horas por dia sem ser valorizada. Depois dessa história, pedi demissão. Hoje tenho meu próprio negócio. Ana, 34 anos. Eu escondi minha orientação sexual por 23 anos. Depois de ver isso, eu me assumi. Meus pais choraram, mas me aceitaram. Estou livre. Carlos, 28 anos. Eu cuidava da minha mãe tóxica achando que era obrigação. Entendi que amor não é obrigação. Estabeleci limites. Minha vida mudou. Beatriz, 41 anos. Você pode ser o próximo. Não para copiar exatamente o que eles fizeram, mas para encontrar sua verdade, seu limite, sua liberdade. Se você está com medo, medo é normal. Aurora teve medo a vida inteira, mas sabe o que ela disse nos últimos dias? Eu gostaria de ter tido coragem mais cedo. Não deixe o medo roubar seus anos. Medo de confrontar? Comece pequeno. Uma conversa difícil. Uma pessoa. Um limite pequeno, mas firme.
Uma verdade pequena, mas importante. Medo de perder pessoas. Entenda isso. Quem te ama de verdade vai querer sua felicidade. Quem te rejeita por você ser autêntico nunca te amou de verdade. É melhor ser rejeitado por quem você é do que aceito por quem você finge ser. Medo de não ter opções. Sempre há opções. Aurora acreditava que não tinha, mas mesmo ela tinha. Você tem mais opções do que consegue ver agora. Peça ajuda. CRAS, CREAS, igrejas, ONGs, amigos. Você não está sozinho. O desafio de 7 dias. Vou te desafiar, e se você aceitar, sua vida pode mudar. Dia 1. Reconhecimento. Escreva 10 coisas que você faz pelos outros que ninguém reconhece. Reconheça você mesmo. Dia 2. Limite. Diga não para uma coisa que você sempre diz sim por obrigação. Dia 3. Verdade. Conte uma verdade pequena que você vem escondendo, para uma pessoa segura. Dia 4. Autocuidado. Faça uma coisa só para você. Não para trabalho, não para família, só para você. Dia 5. Documentação. Se você está em situação exploratória, documente. Um e-mail, uma foto, um registro. Comece a construir sua saída. Dia 6. Rede de apoio. Conte para uma pessoa confiável o que você está passando. Saia do isolamento. Dia 7. Decisão. Tome uma decisão em direção à sua liberdade. Pode ser pequena, mas que seja sua. E depois, volta aqui e comenta: eu fiz o desafio. Vamos criar uma corrente de libertação nos comentários. A última coisa que Aurora diria para você. Se Aurora pudesse falar com você agora, ela diria: não seja eu. Seja a versão de mim que teve coragem cedo. Eu amei em silêncio por 45 anos. Foi bonito? Foi. Foi sacrifício? Foi. Mas foi necessário? Não. Você não precisa se sacrificar para ser amado. Você não precisa desaparecer para ter valor. Você não precisa esperar estar morrendo para ser livre. Viva agora. Ama agora. Mas ama você também. Estabeleça limites, diz não, busca ajuda, conta a sua verdade. Porque o maior presente que você pode dar para quem você ama é uma versão inteira de você. Não uma versão quebrada, esgotada, escondida. E quando você estiver velho, olhando para trás, não vai se arrepender de ter vivido sua verdade. Vai se arrepender apenas dos anos que perdeu fingindo. Então, para de fingir. Hoje, eu te amo e eu quero que você viva. Recursos práticos se você precisa de ajuda agora. Se você está em situação de trabalho escravo, ligue 100, Disque Direitos Humanos. Procure o Ministério Público do Trabalho, sindicato da sua categoria. Se você sofreu abuso sexual, ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. CREAS do seu município, Delegacia da Mulher. Se você é mãe, pai adolescente sem apoio, CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, Programa Bolsa Família, ONGs de apoio a mães jovens. Se você precisa de terapia gratuita, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Clínicas Escola de Universidades, Terapia Online Gratuita, CVV 188. Se você está em risco, ligue 190, Emergência, ligue 180, Violência contra a Mulher, ligue 10, Direitos Humanos. Você não está sozinho, ajuda existe. Esta não foi apenas a história de Aurora, foi a história de milhões de mulheres invisíveis, de empregadas domésticas exploradas, de mães que tiveram que escolher, de pessoas que amaram em silêncio a vida toda. Mas também é a história de você, de cada vez que você se silenciou para manter a paz, de cada vez que você aceitou menos do que merecia, de cada vez que você priorizou todos menos você mesmo. E a mensagem é: chega! Você viveu como Aurora tempo suficiente. Agora, viva como Helena, que descobriu a verdade e agiu, que confrontou, que estabeleceu limites, que honrou quem a amou de verdade. Seu momento de transformação é agora, não daqui a 45 anos, agora. E quando você olhar para trás, daqui a 10, 20, 30 anos, você vai agradecer. Agradecer por ter tido coragem
hoje. Se essa história mudou algo em você, dá um like nesse vídeo, comenta "Eu escolho minha liberdade", compartilha com alguém que precisa ouvir isso, se inscreve e ativa o sininho para mais histórias que transformam vidas. Porque esse canal não é só sobre contar histórias, é sobre mudar vidas através de histórias. E a sua pode ser a próxima a mudar. E agora, prepare-se para a próxima história que vai mexer com estruturas profundas da sua mente. Uma história sobre identidade, segredo mortal e proteção extrema. Imagine uma jovem de 23 anos, radiante, prestes a se casar com o amor da sua vida. Ela está no cartório tirando documentos para o casamento, certidões, CPF, nada de especial. Até que ela pede a certidão de nascimento original dos pais. A mãe fica pálida. "Não precisa disso, filha. Os documentos que temos servem." Mas a atendente do cartório insiste. "Precisa sim, senhora. É obrigatório." E quando a jovem finalmente vê o documento, seu mundo desaba. O nome da mãe na certidão não é o nome da mulher que a criou. É outro nome, completamente diferente. "Mãe, quem é Carla Santos?" Por que seu nome não está aqui? Silêncio pesado, mãos tremendo. Mãe, responde, quem é essa mulher? E então, com lágrimas nos olhos, a mãe conta a verdade escondida por 23 anos. Carla Santos era minha irmã gêmea, idênticas, ninguém conseguia nos diferenciar. Ela engravidou aos 19 anos, de um relacionamento abusivo, fugiu do namorado violento quando descobriu a gravidez, mudou de cidade, escondeu tudo. Teve você, e 3 dias depois do parto, numa madrugada, ele encontrou ela. Eu estava visitando, ouvi os gritos, entrei no quarto e vi. A mãe engasga nas palavras. Minha irmã no chão, sangue por toda parte, você chorando no berço e ele fugindo pela janela. Chamei a polícia, chamei a ambulância, mas ela já estava morta. E ali, naquele momento, eu tive que decidir, te levar para orfanato ou te proteger. Eu te peguei nos braços, te registrei como minha filha, mudei de cidade, mudei de nome, apaguei qualquer rastro. Porque se ele descobrisse que você existia, ele viria te matar também. A jovem está em choque. E meu pai biológico, o assassino? Ele foi preso, condenado a 30 anos, mas saiu há 6 meses, por bom comportamento. E ele sabe de mim? A mãe começa a chorar. Agora sabe, porque quando você tirou a certidão original no cartório, alguém de lá tinha ligação com a família dele e avisou. Ele está te procurando, e ele já sabe onde você mora. A certidão, que deveria ser apenas um documento para casamento, se tornou uma sentença de morte. Um segredo de 23 anos que foi guardado para proteger, mas que agora, revelado, colocou tudo em risco. Uma mãe que não é mãe biológica, mas que arriscou tudo para salvar. Uma irmã gêmea assassinada que nunca pôde conhecer a filha. E um homem perigoso, recém-saído da prisão, obcecado em terminar o que começou. Essa história vai te ensinar sobre segredos que protegem versus segredos que destroem. O que você faria para proteger quem ama? Como processar trauma sem processar a pessoa? E que, às vezes, a verdade pode literalmente matar. Uma história de suspense, proteção maternal extrema e decisões impossíveis. Certidão de nascimento revelou: mãe escondia segredo perigoso por 23 anos. Próximo vídeo, não perca, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque essa história vai te deixar sem fôlego, do início ao fim. E o final você não vai esperar, porque quando você acha que sabe o que vai acontecer, tudo muda. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, sua vida pode mudar hoje, se você escolher. Escolha sua liberdade, escolha sua verdade, escolha você. Te vejo nos comentários.